diferente, né? Temos nos encontrado quase que semanalmente e hoje a gente vai ter uma conversa com a Joíse, que a Joíse eu a conheci em Panambi, ela era docente em Panambi, educadora especial. Eu vou deixar para que ela se apresente, porque atualmente eu sei que ela segue com muitas atividades, né? Acho que está no estado, se não me engano, mas eu vou deixar a apresentação da Joíse para a Joíse. Nós temos uma mãe convidada, que a Joíse solicitou, né, a participação, e a gente está bem feliz também, né? Nós gostamos sempre de agregar. E a Eliane, que vai juntamente com a Joíse conduzir esse debate, certo? Então, vou passar a palavra para a Joíse, desejar agradecendo aos alunos e aos demais colegas que aqui se encontram. Eu me apresento e já inicio, então, Regiane. Certo. Bom, a Regiane já me apresentou um pouquinho, né? Sou educadora especial, já atuei, inclusive, em Júlio de Castilhos como docente do Estado no ano de 2015, período também que coincidiu com o IFE de Panambi, e hoje, né, para resumir, eu atuo no contexto municipal, aqui em Santa Maria, numa escola de educação infantil, e também no contexto clínico, sendo que na clínica eu trabalho basicamente com pessoas com autismo ou suspeita de autismo. Na escola, aí sim, geral, né? E na atualidade tem um aluno com síndrome de Down somente, né? Mas já tem uma caminhada aí também que conheciam muitos deles que muito me ensinaram, né? Dentre eles, a Amanda, filha da Márcia, né? Então, que está convidada aqui, foi a minha primeira aluna com síndrome de Down, já há alguns aninhos, mais de uma década, né? A gente mantém um vínculo muito bacana. Hoje a Amanda está com 20 anos, né? E de aluna passou para amiga, né? Então, iniciando os trabalhos, para a gente não se estender demais e poder conversar também. A Regiane me fez esse convite, então, para debater um filme que eu particularmente gosto muito, né? Dos poucos filmes brasileiros, aliás, que eu gosto bastante, e principalmente pelo jeito bem humorado que esse filme tem de falar de coisa séria, né? A inclusão é apresentada nessa proposta de uma forma muito leve, tal qual deve ser, né? Não sob obrigação de lei ou como regra a ser seguida, mas pela nossa consciência, pelo nosso sentimento mesmo de acolhida, a diferença e de sentir-se diferente também, né? A diferença é justamente o que nos une. E essa proposta, então, traz a história de 3 jovens, né, institucionalizados, e aí um ponto importante para debate, que vão em busca de seus sonhos, né? Basicamente, essa é a proposta do filme. O foco desse filme, então, não é na deficiência, isso é algo que chama atenção em relação à maior parte dos filmes que tratam a respeito de qualquer diferença, né, peculiaridade no desenvolvimento. O foco não é na deficiência, sim na busca pelos sonhos, né, desses 3 jovens. Os personagens não são mostrados como inferiores, né, isso também é algo que se destaca bastante. A aceitação não é colocada como imperativo, aliás, não se trata de uma escolha, né? A aceitação é algo que tem que ser pronto. Eu não ocupo nenhum lugar de superioridade que me faça ter a escolha ou não de aceitar o outro. Simplesmente somos diferentes e do mesmo modo que a sociedade me aceita, né? Eu também devo aceitar os demais. Eu acho que essa é a lógica do filme. Não se coloca uma questão de inferioridade, de incapacidade associada à deficiência. E, ao invés disso, na verdade, propõe uma autoavaliação, né? Quem assistiu o filme na totalidade, aí a gente pode narrar N momentos em que vem essa proposta, essa cutucadinha para que a gente pense sobre si mesmo, né? E de uma forma bem humorada sempre, o que é muito agradável para a gente acompanhar. Então, citando alguns exemplos, né? Desde o policial que no início do filme bate na mesa e diz: não importa, bandido é bandido, né? Com deficiência ou não. Realmente, bandido é bandido. Outro critério não tem que estar relacionado, né? E depois, mais para o final, mesmo o policial se surpreende: poxa,
tudo isso para pegar 3 crianças, né? Então, propõe uma autoavaliação já nesse momento. Também em relação aos policiais, né? Um deles tem 4 dedos de uma mão amputados, né? E aí sobra justamente um dedo aí que se costuma ver relacionado, né, a um gesto obsceno, né? E ele traz o questionamento: o que você tem contra deficientes? Você, por acaso, é melhor que eu? E mostra a mão, né? E um outro ponto que eu adoro e que eu acho que retrata muito bem essa questão da forma como as pessoas percebem a diferença, que é quando um dos personagens vai numa festa, né? Vai conquistar uma moça lá, ele oferece uma flor e pergunta para ela se ela não se machucou, né? Por quê? Quando caiu do céu, meu anjo. E aí ela é bem estúpida na resposta, né? Você não vê que nós somos diferentes? E o melhor de tudo é a resposta dele. E daí, tudo bem, eu gosto de gorda. Então, é só mais uma diferença, e daí que elas existem, né? Então, provavelmente na intencionalidade da mulher, o que ela quis comunicar através do nós somos diferentes foi uma coisa, né? E a resposta do menino põe a gente para pensar: poxa, todos nós temos alguma diferença, né? E tudo bem, podemos gostar de todas elas, e tudo bem também se a gente não gostar. Mas voltando aos sonhos, né? Agora falando um pouquinho de coisa séria, né? E de uma forma séria também, esses jovens tinham 3 sonhos, né? Cada um deles tinha um sonho, que era casar, ver o mar e voar. E esses sonhos, em todos os 3 casos, estavam associados ao possível reencontro com as famílias, né? E as histórias que os pais, que eram contadas a respeito dos pais e que eles acreditavam, né, inocentemente, eram meio que fantasiosas, né? Da mãe que morava em Atlântida, cuidando um castelo, da outra família que construiu uma casa nas nuvens, da outra família que, inclusive, mandava presentes para a Aninha, né? Mas que colocava a condição do reencontro no dia que ela casasse, e tinha que ser com um cantor no dia de São Judas, né? Então, esses sonhos estão associados a uma questão que é histórica na nossa sociedade, né, do movimento de institucionalização. E aí, brevemente falando a respeito dos paradigmas, né, até que a gente chegue a um momento de inclusão, de defesa, né, desse paradigma, nós passamos por uma história que não é bonitinha, não, a respeito das pessoas com deficiência, né? Partindo, então, do paradigma da exclusão, que durou até ali o século XIX, aproximadamente, depois paradigma da segregação, onde essas pessoas passam a ser cuidadas de instituições. Então, no paradigma da exclusão, a gente tem práticas, inclusive, de extermínio, né? Não se aceita, se abandona em praça pública, tem instituições onde elas ficam esperando a passar, até que a morte, né? Então, veio o paradigma da segregação, depois dele, né, superando ele, vem o paradigma da integração, que é de onde a gente tem muito resquício ainda, e cujo propósito, dentro de uma lógica médica, né, a gente chama, inclusive, de modelo médico da deficiência, existia uma lógica de conserto, né, de desenvolver essas pessoas para reintegrá-las na sociedade. Né? Então, é nesse movimento que surgem as APAES, depois o movimento mais aproximado um pouco da inclusão, as classes especiais dentro das escolas, né? E esse paradigma perdura muito pouco tempo, década de 40 a 80, mais ou menos, né? Então, a partir disso que a gente adentra o paradigma da inclusão, né, que vem da década de 80 para cá, ganhando forças a partir da Constituição de 88, com o direito de todos à educação, e o todos, né, não precisa definição para que a gente entenda, né, e essa lógica de percepção da pessoa com deficiência muda, né, então, se deixa de pensar a necessidade de conserto da pessoa com deficiência para pensar barreiras ambientais e atitudinais, portanto, residentes na sociedade, em relação à aceitação, à compreensão, ao respeito, né, à permissão, como se isso fosse algo a ser discutido, né, numa sociedade que é composta por humanos, e né, não deveria nem haver espaço para
discussão, mas enfim, é quando se passa a aceitar e promover estratégias, então, para a participação efetiva, né, para que essas pessoas possam tanto ter seus direitos garantidos, quanto poder cumprir com seus deveres, né? E aí, então, a gente começa a entender que é a atitude da sociedade, né, das pessoas, de não aceitação, o fato de um ambiente não estar acessível o suficiente, que vai funcionando como barreira para a participação das pessoas com deficiência na sociedade. É em função dessa nova lógica, inclusive, que hoje a gente está aqui dialogando a respeito desse filme, como uma proposta, né, de ações voltadas para efetivação desse paradigma, né, que já não é tão recente também, a gente já podia estar dialogando aí de uma forma mais futurista até, a respeito das pessoas com deficiência, com as pessoas com deficiência participando. Isso ainda é algo que me incomoda particularmente, porque somos nós falando deles, né, e não construindo junto. Acho que nisso a gente tem que se policiar um pouco mais, né, e convidar mais para a participação. E dentro dessa lógica das barreiras, o filme traz isso em diversos momentos, de uma forma muito sutil. Por exemplo, no ônibus, quando uma mãe tira o menino lá que está conversando com um dos personagens e diz: não quero você conversando com retardados, né? E logo ele responde: eu sou normal, de uma forma, claro, bem humorada, né? Mas deixando a mensagem para que a gente pense nessa barreira atitudinal. Depois, termos que os policiais utilizam, né? Esses mongoloides retardados têm que ser presos. E quantas vezes no cotidiano se escuta as pessoas de uma forma pejorativa, umas falando para as outras, né? Seu retardado. Isso tem um teor muito inadequado, não é nada elegante, né? Outra situação, quando eles estão no restaurante, né, já lá no outro país, conseguiram esse feito, e que as pessoas ficam olhando para eles de uma forma diferente, né? Então, são atitudes bastante indelicadas, né? Num contexto em que não existia uma pessoa igual a outra dentro daquele restaurante, né? O que era comum ali era justamente a diferença, né? Mas uns se vendo no direito ou se sentindo superiores de algum modo para julgar os outros, né, para olhar de uma forma estranha para outros. E de um outro lado, pode ser que muitas pessoas, inclusive aqui entre nós, pensem nesse filme como uma história de superação, que esses atores são inspiração por terem chegado, né, a um lugar de fama, de destaque, e aí a gente tem dois opostos, né? Dois lados aí bem diferentes. Um que é meio que de demonização, né? Pejorativo em relação às pessoas com deficiência, e outro que é meio que de santificação. E não é nenhuma coisa nem outra. Assim como eu não estou, né, passível de uma avaliação nesse sentido, também não posso julgar ninguém. A lógica tem que ser uma outra, né? Então, quando a gente tem inclusive esses discursos benevolentes, né, protecionistas, na verdade, isso também tem que ser pensado como uma prática que traz um teor de incapacidade, que inferiorizam também, né? Pode a pessoa ter boa intenção numa colocação assim, mas coitadinho ou pobre mãe, alguma coisa nesse sentido, é algo extremamente negativo, né? E isso se refere a um termo até que é relativamente recente, né? A gente começa a discutir sobre isso nesses últimos anos, que é do capacitismo, a forma como eu enxergo o outro, né? Como uma avaliação desse outro, sem pensar sobre mim, e me colocando ou colocando eles num patamar de inferioridade, né? Em relação a mim, o que é bem delicado. E o filme, naturalmente, aborda características das pessoas com síndrome de Down, né? Dentro do viés da deficiência intelectual, principalmente, né? Todos os atores ali parecem ter menos idade, né, do que fisicamente eles demonstram, e a deficiência intelectual é justamente uma característica da síndrome de Down, né? Além das características físicas, das habilidades motoras, enfim, que tem alteração, né? Isso se mostra em situações como quando todos chegam, vão entrar no circo, né? E aí se ajudam para atravessar, passar pela cerca,
e o último que fica não consegue estabelecer um planejamento ali, né, que para conseguir também de forma autônoma. O fato de acreditarem na história fantasiosa que contam a respeito dos pais deles, né, inocentemente, os depoimentos que eles dão aos policiais, super espontâneos, né, foram para Las Vegas, foram para, relata, né, todo o mapa mundi, enfim, tem situações que mostram as características, mas sem que isso seja entendido como menos que outro, né, num patamar de inferioridade. Mas o foco do filme, na verdade, me parece que é justamente deixar um recado para a gente, né? Um deles é que os autores conseguiram esse feito, né, de chegar na Argentina, de realizar seus sonhos, em função das habilidades que eles desenvolveram trabalhando na videoteca, né, ou com o pai que ensinou a dirigir, ou que ensinou línguas, né, então o estímulo e a oportunidade definem muito quem as pessoas vão ser. Outro ponto, a atitude democrática entre eles, que nos ensina, enquanto sociedade, muita coisa, né? Cada um tinha a sua vez de ser bandido, e eles respeitavam isso. Eles fizeram votação, claro que manipulada, né, para definir quem seria o primeiro, segundo, terceiro na realização dos sonhos, né? A mensagem da liberdade, que é desejo de todas as pessoas que por alguma razão se sintam excluídas, né, através da ação da Aninha de soltar o passarinho da gaiola, lá na lavoura de girassóis, né, essa ideia da humanização, né, são pessoas que sentem ciúme, que se apaixonam, que gostam de ir para uma festa, se divertir, paquerar, que fazem sexo, que casam, inclusive, né, o casal do filme, a Aninha e o Stallone, né, que na vida real são o Ariel e a Rita, agora eu não sei, porque pelo perfil da Rita, acho que houve uma separação ali, pelo menos ela está como solteira no Facebook, mas até 2017, que foi a última notícia ali, eles eram casados, na época do filme eles já tinham 7 anos de casados, então são pessoas autônomas que têm sua vida, que podem construir seus sonhos, né, trabalhar, enfim, ter suas responsabilidades, se sustentar, talvez requer um certo olhar da família, mas, enfim, quantas pessoas sem deficiência, sem comprometimento nenhum, que são os adolescentes hoje, né, quarentões e sustentados pelos pais. Então, isso não é critério mais para diferenciação, para inferiorização de ninguém. Aliás, nunca foi. E, além dessas mensagens, né, acho que vem algumas frases bem, bem propositais dentro do filme, né, e uma delas que eu costumo usar até em algumas situações é que as pessoas são como tapetes, né, às vezes precisam de um chacoalhão. Isso é muito bem colocado. E, realmente, nós acumulamos poeira, se a gente for pensar, inclusive, nos paradigmas, né, que recém falamos, exclusão, integração, inclusão, enfim, a gente ainda está acumulando poeira do paradigma da integração. Estamos em 2020, 40 anos depois do início, né, mais ou menos, aí do paradigma da inclusão. E a gente precisa mesmo levar umas sacudidas para parar e se autoavaliar também nesse sentido. Nos dizemos modernos em tanta coisa e ainda estamos viciados numa forma de pensar, de agir retrógrada, né? E isso não cabe mais. E uma outra frase que também gosto bastante é que, e bem no início do filme, né, quando o Stallone olha para o carro e se dá conta que ele pode pegar emprestado para ir atrás dos sonhos, né, há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Uma mensagem para nós, né, vida pessoal, assim como uma mensagem de luta para todo esse povo aí que trabalha, né, pela inclusão, pelo direito de oportunidades, enfim, a tudo que é direito de qualquer cidadão, né, segue a luta, não desistimos, e a gente só para quando vencer isso, né. Por fim, né, já direcionando aqui para o encerramento da minha contribuição, e depois a gente abre, passa a palavra, enfim, conversa a respeito, há que se destacar do roteirista desse filme. O Marcelo Galvão cresceu convivendo com um tio com síndrome de Down, né? Então ele pegou, talvez, um período ali recém de início do paradigma da inclusão, né? Início dessa história, antes ainda de existirem leis, né, que normatizassem o processo da inclusão escolar, por exemplo,
acessibilidade arquitetônica dos órgãos públicos, enfim. E o avô dele, portanto, pai desse tio, foi o fundador da primeira PAI do Rio de Janeiro. Então, ele tem uma história pessoal que motiva a produção de um filme como esse, né? E daí a constatação, a convivência com esse tio com síndrome de Down, com o avô, com toda essa luta, né, dessa família, garantiu com que ele pudesse ver, ser sensível a essa situação, né, se colocasse num lugar de respeito às diferenças, batalhasse também pela inclusão, promovesse né, um produto, né, que, como esse filme aí, para viabilizar que nós possamos refletir a respeito de nós mesmos antes de qualquer outra coisa, e com isso se conclui que o convívio com a diversidade é o que nos garante evolução. As crianças que hoje estão na escola, tendo a oportunidade de conviver com colegas que há algumas décadas atrás não estariam junto com elas na sala de aula, vai permitir com que elas sejam seres humanos muito melhores. A gente está ganhando muito com as oportunidades que estão hoje sendo permitidas, né, a quem sempre teve direito, mas que por muito tempo teve também essas oportunidades negadas, e é daí que a gente tem profissionais fantásticos na atualidade, que outrora seriam desperdiçados. Então, acho que estamos mudando, acho que agora a gente talvez comece a sentar o pé realmente no paradigma da inclusão, justamente pela valorização que começamos a fazer da diversidade, né? E, para finalizar, se alguém ainda se incomoda com essa situação, né, com a presença da diversidade no seu cotidiano, também vou fazer um fechamento aqui bem humorado, né? Quer dizer uma única palavra: peitinho. Com isso, fecho minha colocação aqui e passo para a mediação aí. Eliane, passamos para você. Depois eu vou falar, né? Lógico. Boa tarde, colegas e amigas, amigos, que nós já somos um grupo, né, que vem nessa caminhada, e hoje é um dia muito importante para mim, né, como profissional, porque a gente chega numa temática que me afeta, né, desde os meus 17 anos, quando eu escolhi a profissão e fiz a formação inicial, e com todos os desafios que ela me traz até hoje e as provocações. A Joyce pontuou, provocou, nos estimulou, nos mobilizou imensamente, né, com essa discussão. Eu não quero me apropriar muito do tempo, eu gostaria só de pontuar algumas coisas e abrir espaço para a Márcia, né, que é a nossa convidada, e para os estudantes também e colegas do projeto. Lembrando, eu vou só fazer pegar uma carona, Joyce, fazer uma costura com a tua fala, tá? No sentido de que é um filme premiado, né? Um filme muito premiado, reconhecido, e nós temos de pano de fundo a lei do cinema nacional, né, na escola, que a gente tem procurado olhar para isso, mas que a gente não pode se prender somente à força da lei, a lei da inclusão, a lei da permanência, a lei do cinema, né? E então, movidos por esse sentimento de busca e de resistência, a gente tenta outros caminhos, tenta outras possibilidades, né? Nós tivemos a presença do Stallone, do Márcio e da Aninha, que vem dar voz a tantos outros nomes, a tantas outras pessoas, né? Sujeitos que estão aí no processo, resistindo, sobrevivendo a um currículo escolar engessado, sobrevivendo a um direito de ser, de existir e de estar, sim, na escola pública, que é o nosso lugar, e tendo que mostrar que podem, tendo que mostrar que é possível, né, e que muitas vezes fica difícil, fica muito difícil quando a gente ouve de muitos nãos e percebe que essas pessoas não são olhadas como pessoas que sentem desejo, que querem ser amadas,
que buscam e lutam pela felicidade, né? Que curtem cinema, que se apropriam das personagens do cinema, né? Que vivem esses personagens e que são pessoas que a gente tem que começar a fazer um movimento de olhar como a gente se olha também, né? Como um corpo que não é um corpo, que é um corpo que destoa do padrão, né? Seja pela deficiência, ou seja por estar gordinha, ou ser gordinha, ou por não ter os traços que são instituídos. E aí eu trago a discussão da instituição, né? A instituição que lá aparece muito forte, os institutos que acolheram pessoas com deficiência por muitos anos, né? Que se tornaram espaços possíveis e que lá dentro muitos rompimentos foram realizados, muitos paradigmas foram quebrados, né? A pessoa com deficiência, nesse caso, e a gente tenta o tempo todo sair desse discurso, mas ele está na nossa fala, ele está em nós, né? A gente olha para aquele corpo faltante, aquele corpo deficiente, aquele corpo que não se enquadra nos padrões, mas que transgride como cada pessoa também transgride, né? Que tem as suas fases de transgressões. E eu não sabia, realmente, foi bem interessante tu ter trazido, Joyce, a questão da biografia desses atores e do roteirista, eu não sabia dessas relações, né? Eu acho que isso também nos ensina muito, né? De quem é autorizado a fazer cinema no Brasil, de quem está, né, vestindo, ocupando esses lugares e essas personagens. Né? Importantíssima a história do roteirista, e talvez isso justifique o cuidado com as cenas, o cuidado com a abordagem do querer casar, do querer ser feliz, do ter sim uma sexualidade, exercer essa sexualidade enquanto cidadão, né? Ter o direito a exercer essa sexualidade. E eu agradeço a quem está hoje, porque esse é um tema que ele não é um tema que todo mundo consegue dialogar, né? A gente vê assim, tem sessões que a gente tem mais público, outras sessões menos público, e isso também fala. A gente vê isso na nossa instituição, no sentido de que o que é ainda esse desconhecido dos processos inclusivos das pessoas com deficiência, desses corpos, né, que se mostram e que estão aí, e que a gente fica toda errada e desconfortável no momento que a gente tem que falar sobre isso. Então, eu acho que o cinema é um espaço de resistência, esse filme nos provocou e a gente pode também ocupar outros espaços com essa discussão, né, e eu gostaria, então, agora de passar para a Márcia, né, que é a convidada da Joyce e a nossa convidada agora, e que é a pessoa que tem uma fala que pode dar com maior propriedade tudo aquilo que a gente tem que ouvir e pode discutir hoje, tá? Muito obrigada. Márcia, nos escuta? Estava com o meu microfone fechado. Agora sim. Oi. Me representando. Boa tarde para todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, né? Por todas as mães. Não sei se tem mais alguma mãe presente, enfim. Sou mãe da Amanda, né, que completou 20 anos. Nós conhecemos a Joyce numa experiência na escola como estagiária, enfim, então ela nos conhece há bastante tempo. Se não me engano, a Amanda tinha 8 anos quando nós conhecemos a Joyce, então já tem uma estrada aí juntos. Enfim, eu como mãe, assim, que eu posso falar em relação à inclusão, a Joyce acompanhou algumas etapas, algumas lutas minhas, enfim, com a escola, com a questão, lutas assim que algumas mães de
meninas e meninos mais velhos já vinham me prevenindo que nós iríamos passar, enfim. É porque, na verdade, nós enfrentamos várias fases, né? Como eles são crianças atípicas, tudo é mais demorado, enfim, né? Então a gente passa por estimulação precoce. Quando eles são bebês, começa toda uma luta de rotina de fisioterapia, educação especial, fonoaudiologia, enfim. Então é uma agenda assim bem massacrante para nós mães, para eles também, porque eles precisam da estimulação, mas às vezes se torna bem esse processo de segunda a segunda, a gente está indo em terapia, é cansativo, e é cansativo para eles também, mas é por uma boa causa, enfim. A Amanda, ela começou a caminhar com 2 anos, né? Então, teve toda essa fase assim, onde eu não trabalhei, não pude me dedicar a estudo, nem a trabalho, para até ela ter essa autonomia de caminhar, pelo menos, para poder, enfim, né, desenvolver outras capacidades dela. E eu sempre fui uma mãe assim, muito de ir atrás das coisas, né? Foi aí que eu entrei, quando ela nasceu. Foi criada aqui em Santa Maria uma associação, a Associação Bem Viver, da qual sou vice-presidente agora nessa gestão. A associação ela me deu um suporte muito importante, assim, numa época onde eu estava, tudo era muito novo. Eu conhecia indivíduos com síndrome de Down, mas eu não tinha conhecimento das peculiaridades que vinham com a síndrome, enfim. Algumas dificuldades, algumas comorbidades que alguns desenvolvem, outros não, né? Que apesar da síndrome, eles são muito individuais, assim, nas suas características, né? Eu sempre digo assim que eles têm muita semelhança física, mas cada um carrega uma personalidade, cada um carrega uma comorbidade ou não também, então, enfim. A Amanda mesmo nasceu sem cardiopatia e a grande maioria dos indivíduos com síndrome de Down nascem com cardiopatias. Ela nasceu sem, enfim, nós fizemos exames e tudo e não apresentou nada. E daí veio toda depois a fase da escola, da pré-escola, onde eu coloquei ela numa creche para ir trabalhar, enfim. Tive problemas lá na questão de inclusão, mais a questão não das crianças de aceitação, mas com as tias da escolinha. Tive resistências, tive que conversar com a proprietária da escola, era uma escolinha particular, né? Enfim, eu pagava e não pagava barato, era um valor até significativo na época. Então, eu ia lá, sentava, conversava com a proprietária. Olha, está acontecendo isso e isso. Vamos chamar a tia para conversar aqui com ela. Qual é o problema? Qual é a questão que está pontuando aí para nós chegarmos num acordo? Se ela não conseguisse trabalhar com a Amanda, de repente que nós trocássemos de salinha, né? Enfim. Então, eu sempre fui muito diplomática nessa questão, assim, de não chegar causando atrito, enfim, mas da gente conversar numa situação de resolver. Então, a Amanda ficou 6 anos nessa escolinha até a idade escolar. Daí começou uma outra etapa de eu sair a buscar uma instituição onde aceitasse, onde ela se adaptasse, enfim. Daí fui conversando com alguns pais, onde já tinham as crianças na escola, até que eu cheguei no Edson Figueiredo, que é a escola que ela está até hoje. Até essa questão, algumas dificuldades que eu tive nessa escola, a Joíse me sugeriu de repente eu trocar para uma outra escola. Mas como a Amanda está numa fase de adolescência, e como toda adolescente, quer paquerar, quer namorar, enfim, e é uma outra fase que eu tenho certos cuidados com ela, enfim, né? Como toda mãe tem preocupações dela ir para uma escola maior, onde ela não conheça, os funcionários não conhecem, os professores não sabem ainda lidar dentro dessa visão toda que a Joíse colocou, do preconceito das pessoas terem uma certa ignorância e ficar rotulando. E mais também pela questão de segurança dela, então como eles são, a Amanda pelo menos assim é muito espontânea,
até para preservá-la de qualquer outro inconveniente, digamos assim. É cuidado de mãe. Então, eu relutei em trocá-la de escola, ela continua na mesma escola, mas assim, os problemas que a gente enfrentou, quando a Joíse entrou na escola, nós tínhamos um problema de adaptação dela na sala de aula, porque ela entrou numa... a professora sempre me chamava, que ela está com problema de pegar os objetos dos outros coleguinhas. Aí eu fui conversar com a Joíse para saber o que estava. E a Joíse foi sentar na sala de aula para ver qual era o comportamento na rotina dela em sala de aula. Aí chegou à conclusão que eu já tinha mais ou menos pensado que era questão assim, como ela estava apartada dos demais alunos, lá no fundo da sala de aula, que a professora preferiu, acho, colocar lá na última classe para poder organizar a sala de aula, para que ela não chamasse muita atenção ou não manipulasse, mas não monopolizasse muito a atenção da professora. A professora preferiu botar ela lá no fundo, e como ela se sentiu excluída, ela começou para chamar a atenção, pegar os objetos dos coleguinhas. Então, assim, ó, sumiu uma caneta, foi a Amanda. Assumiu o estojo, foi a Amanda. E daí a Joíse, então, nós sentamos para conversar sobre essa situação, para a gente tentar uma maneira de resolver. Então, a professora foi entender que o que ela precisava de um acompanhamento mais efetivo. Então, que colocasse ela em frente da professora, para que a professora pudesse acompanhá-la ali de pertinho, e daí a gente resolveu já de cara esse problema que estava acontecendo. E daí, cada fase tinha alguma coisa, um problema diferente. Agora, o que acontece? Ela está numa sala de aula com várias matérias, vários professores, e ela estranhou muito isso, porque antes era uma professora só, tinha os mesmos coleguinhas que acompanhavam, cada ano trocava, era a mesma turma. Enfim, ela foi para uma turma diferente, já houve um impacto. Depois, outros professores, que ela não consegue, eles têm uma dinâmica diferente de aprendizagem, são mais lentos, para eles tudo tem que ser tudo muito metódico, enfim. Então, eles precisam dessa coisa mais da rotina e do tempo, para que eles possam se organizar no aprendizado. Isso é tudo uma coisa que tem que ser trabalhado, né? Que quando se fala em inclusão, hoje no ensino público, principalmente, ainda no privado também a gente tem essas coisas. Tu pensa na inclusão só do aluno estar lá dentro de sala de aula junto com o desenvolvimento típico, só que não leva em conta essas particularidades que eles têm, da questão para o autista, para o indivíduo com síndrome de Down, as trocas, essas mudanças bruscas de ambiente ou de rotina, para eles afeta muito, eles se desorganizam. Enfim, então precisa todo um processo assim, de repetição, de paciência, de organizar no mesmo lugar. Então, essas coisas tudo tem que ser discutida numa lógica de que eles precisam de um tratamento diferente, embora eles estejam incluídos dentro de uma sala de aula regular. E o ensino hoje ele não oferece essa estrutura. Por problemas que vocês todos sabem, né? Da questão do déficit de professores, enfim, verbas, e a gente lida com várias coisas. Depois veio a fase do monitor, de eu correr atrás de arrumar um monitor para ela, de ter que ir no Ministério Público para ter essa pessoa para auxiliar ela nessas coisas básicas da rotina, para dar um aporte maior para ela poder acompanhar, trocar de matéria quando trocasse o professor, tentar ajudar ela a copiar, monitorar ela para copiar as matérias do quadro, enfim, coisas que para os alunos típicos assim não é uma dificuldade, mas para eles tem, enfim.
Então, a gente está nesse enfrentamento aí, a questão do transporte escolar. Como a escola é distante da minha casa, eu demando 2 ônibus para chegar até a escola, optei pelo transporte público. Aí nós chegamos no embate de faltar verba para o transporte, dela ficar sem transporte no início do ano. Aí fica sem escola, ou eu dou jeito de levar até lá, ou então ela fica em casa aguardando quando abrir edital, quando a coordenação, a coordenadoria regional aqui entra em acordo com alguma empresa de transporte, para que a gente viabilize que ela seja buscada em casa e levada à escola, enfim. Então, tem vários enfrentamentos, assim, que outros pais não se deparam, né? Que para nós é assim uma luta diária. Enfim, não sei se vocês querem fazer outras perguntas. Tem uma pergunta aqui da Kati, né? Quer fazer, Kati? Pode ser? Uhum. Márcia, obrigada por contribuir conosco, né? Assim, com a tua história. Sim. É bem importante para a gente, assim, ter esse momento. E eu queria perguntar se ela gosta de ir na escola, se está sentindo falta agora, né? Como que é essa relação dela com a escola? Ela sempre gostou muito de estar, né, nesse meio, porque, enfim, como toda criança, eles têm curiosidade e a questão do espaço escolar, enfim, né, dela ter uma outra atividade como qualquer outra criança, né? Hoje ela já é uma moça, mas, enfim, ainda ela tem as limitações dela, mas ela se sente inserida nessa questão de estar no meio dos adolescentes. Agora ela está numa fase de paquera, então ela tem os meninos que ela admira na escola, que ela fala os nomes, enfim. E então ela se sente bem. Até uma coisa que eu sempre trouxe para mim é a questão assim, quando eu começar a observar um sofrimento dela de estar no ambiente escolar, é um momento de eu parar e conversar com os profissionais, né, para saber até que ponto vai ser positivo dela seguir ou não. Isso eu tenho sempre trouxe comigo assim e conversei na escola com o diretor, com o monitor, com o educador especial, assim, até que momento essa questão da inclusão está sendo benéfica para ela ou não, né? Está funcionando. E isso é uma coisa que eu e as outras mães nos preocupamos bastante. Já conheço mães que tiraram do ambiente escolar e acabaram eles acabam ficando, né, no ambiente domiciliar, porque não se tem, tirando a PAI, né, outra instituição que acolha eles, assim, na questão de alfabetização, na questão intelectual. Nós não temos, isso é uma carência também que a gente enfrenta, né? Então, ou tu coloca e custeia isso numa academia, numa arte marcial, alguma coisa que tu busque que seja da preferência deles, que às vezes eles não se adaptam, como qualquer um de nós, né? Tem gente que gosta de fazer pilates, tem gente que gosta de fazer escalada, uns gostam enfim, é uma coisa de preferência de indivíduo, né? E eles também têm isso como qualquer outra pessoa. Então, a questão assim de até que ponto a escola está sendo positiva na construção deles como indivíduo, né? É importante, claro, a alfabetização para a autonomia, o conhecimento, e como para qualquer um de nós, né? Com desenvolvimento típico, mas quando isso se torna um sofrimento e traz alguns outros transtornos para eles, a gente tem que rever. E isso é importante conversar com os profissionais, porque teve adolescentes que entraram em transtorno psicológico porque sofriam bullying ou dos colegas ou dos próprios profissionais ou descaso, enfim. Então é uma coisa para discutir bastante, bater nessa tecla aí.
Eu vou só interromper um pouquinho, nós temos 2 perguntas aqui, mas eu sei que a Joíse precisa sair. Então, eu gostaria de passar para ela a palavra, para ela fazer as considerações finais, enfim, né, se despedir, e depois a gente tem mais 2 perguntas aqui, uma da Alice e uma da Ana Carolina, para você, Márcia, depois, tá? E uma minha. Ok. Certo, obrigada, Rejane. Pessoal, tenho a dizer aqui que foi um prazer, né, poder encontrá-los para essa discussão. Acho que eu vou deixar vocês em boas mãos aí, né? Conheci a Eliane agora e já me identifiquei muito, né? A gente tem essa coisa de reconhecer, né, o povo que é do mesmo time, então é uma comunicação que vai se estender a partir de agora. Te agradeço muito, Rejane, pelo convite, por essa conexão que me permitiu com a Eliane, né? Por conhecer esse pessoal todo. A Márcia, muito obrigada por ter aceitado, de última hora, né, eu falei com ela, já passava dos 16 e ela topou e veio, então uma pessoa sempre muito solícita, né, vocês têm, dá para absorver muita coisa, a Márcia tem um conhecimento de vida, né, prático, que é fantástico, e assim, a minha mensagem final, em relação a isso que dialogamos, é justamente a mesma frase que a gente trouxe lá atrás. Somos tapetes velhos, de tempos em tempos a gente tem que se propor, né? Vamos sair, vamos para o vento, vamos tirar a poeira que está sobre nós, né? Nos reciclar. O propósito dessa existência é a gente se tornar melhor, né? Não ficar ainda sustentando características lá do passado. A lógica é outra, né? Não dá mais para a gente se colocar nesse lugar de egoísmo e de se colocar como modelo ideal para o mundo, porque não somos. Nós temos muitas falhas também e não somos ninguém para julgar o outro, né? E uma outra questão é largar desse olhar da deficiência e enxergar a habilidade, o que o outro é capaz de nos ensinar, né? Eu, quando apresentei a Márcia, eu iniciei falando, aprendi muito com a Amanda e muitas vezes fui por tentativa e erro e conduzindo as coisas do jeito que ela me mostrava que era adequado para ela. Então, o que eu aprendo com a empatia dessa menina, a compaixão, o olhar inclusivo que ela tem, as sapequices, né, Márcia, pintar o banheiro da igreja lá com a tinta vermelha, porque, poxa vida, negócio branco não tem graça, né? Então, aquilo que é tudo igual, né, sem cor, sem vida, não nos engrandece, né? Então, essa mensagem mesmo de que a gente está num patamar de igualdade com todos, e o que precisa é o mesmo que eu, sendo baixinha, para trocar uma lâmpada, me dou conta, puxo o banquinho, subo lá e consigo, mas preciso desse banquinho, e cada um de nós vai precisar de um recurso diferente, de alguma oportunidade diferente, isso é a inclusão. Então, não é direito a mais de ninguém, não é privilégio de ninguém, lei de cotas não é privilégio, é simplesmente a condição que essa pessoa precisa para ocupar o mesmo lugar que sempre eu pude ocupar, que nunca me foi negado, que eu não senti na pele o que é ser excluído, não ser aceito por conta de uma característica que, por mais que eu quisesse, eu não tenho como mudar, né? É uma condição minha, né? Então, que fique essa sementinha plantada, né? Que a gente possa se olhar no espelho e pensar sobre si, antes de qualquer julgamento com o outro, e que a gente possa ver, né, se permitir essas relações, chegar, conversar, ouvir o que o outro tem a dizer, né, que a gente possa mais adiante, de repente, convidar para um grupo como esse, alguém que tenha, né, a condição sobre a qual a gente está discutindo, né, por aí. Então, vou ter que me despedir, que a minha escola já está me esperando para a minha reunião, né, tenho 1 minuto para sair daqui e conectar lá. Beijão no coração, parabéns por essa iniciativa, tá? E que a gente não siga a regra, que a gente siga, né, o que tem aqui, tá? Beijão para vocês. Márcia, depois tu me conta. Beijo, muito obrigada. Tchau. Tchau. A gente agradece, né? Eu gostaria de fazer um comentário antes de passar a Alice pediu para fazer uma pergunta aqui, já até me perdi, depois eu vi que o Giovanni também perguntou, tá? É que estava meio parado ali o chat. Depois eu vou compartilhar com vocês uma entrevista do diretor
que ele explica todo esse processo de como que aconteceu, a história do tiozinho dele, que vinha passar sempre os fins de semana e férias em casa, e que era, como eles eram crianças, eles amavam, porque ele tinha o mesmo espírito, né, aquela coisa leve da criança, que foi quem inspirou ele ao filme, que a intenção dele com o filme foi contar uma história de amor, e ele conseguiu fazer isso, né, e o filme me surpreendeu. Quem não viu, veja, por favor. Foi muito além do que eu esperava, e pela forma poética, narrativa, que ele está contando como um conto, assim, é o Lima Duarte, né, que faz a narração. Então, assim, é um filme muito leve, muito lindo, que eu acho que é o tom nessa coisa da espontaneidade, né, das pessoas que, ou com síndrome de Down, ou com outras, né, de ser espontâneo, de ser leve, e às vezes a gente vai se tornando pesado, a nossa normalidade nos pesa, né, e a gente começa a dar valor para tantas coisas que não tem necessidade, né, então, achei muito interessante a questão do cinema, né, eles têm uma ligação forte com o cinema, Thelma e Louise, que eles saem para o mundo inspirados, né, e Raul Seixas, né, que eles amam, Raul, toca Raul, vamos para o show do Raul. E aí com isso eu vou passar para a Alice, que a Alice quer perguntar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Márcia. Obrigada pela participação. Muito bom te ouvir, né? Na verdade, a minha pergunta vem bem ao encontro ao que tu estava falando antes, respondendo a Catiele, né? E é bem triste, assim, escutar de uma mãe, né, que já está com a filha com 20 anos, dar o relato de o quanto a escola, muitas vezes, ela é excludente, né? A escola, que deveria acolher, acaba excluindo. E não só alunos com deficiência, várias minorias, na verdade, né? E como que tu, com a Amanda já tem 20 anos, então ela já está, né, numa caminhada já de tempo, vocês, né, na escola, como que tu acompanha, assim, as políticas públicas, a evolução ou não, ou o retrocesso das políticas públicas para os portadores de deficiência durante essa tua jornada? Porque nós sabemos, todos nós, a gente vive em função de políticas públicas implantadas. E é necessário, né, essas políticas públicas específicas para deficientes, para LGBTs, para todos, né? E a gente percebe, eu não sou uma pesquisadora da área, mas temos aqui muitos profissionais que, de repente, podem nos ajudar, né, a fazer um panorama dessa situação, de como tu vê, né, se tu se sente realmente incluída durante esses anos em relação ao que tu espera do poder público. Bem, entrando nesse patamar da questão, as políticas públicas são fundamentais, né, enfim, para a inclusão de maneira geral, né, tanto financeira quanto intelectual, deu oportunidade, né, da questão das cotas para afrodescendentes, enfim, ingressar no ensino superior, que até então era uma realidade bem massacrante, assim, né? Poucos afrodescendentes chegavam no ensino superior, né? E hoje possibilita isso. A mesma coisa para as pessoas com portadores de deficiência. Mas o que realmente eu acho que vai fazer valer, principalmente na questão do mercado de trabalho, a questão de cotas para os deficientes, é a questão de prepará-los para esse mercado de trabalho, né? Não é simplesmente tem as cotas, aqui em Santa Maria nós temos todas as empresas, aí tem uma cota para... Mas quem prepara esses indivíduos para esse mercado de trabalho? Não só a capacidade de instrução deles, mas a capacidade intelectual deles assumir uma função. Então, não só a escola vai incluí-los, mas também uma outra instituição que prepare eles para esse mercado de trabalho. Não é simplesmente eu chegar lá
e botar a Amanda, que ainda está numa fase de construção intelectual dela, colocar ela numa loja ou num supermercado, eu como mãe, sabendo que ela tem algumas limitações. Então, não é assim, não é a gente pegar e jogá-los lá dentro, porque a lei tem que cumprir com essa questão. Eu vejo muito por aí, não, eu na minha visão de mãe, né? Não na minha visão de empresário ou de, enfim, de político. Mas claro que são fundamentais, né? Porque eles precisam ser inseridos em todos os setores da nossa vida. E eu acho que no momento que as pessoas se convivem, né, com as pessoas com deficiência, que se quebra um pouco esses rótulos, a ignorância, ela se desfaz, até pela questão de tu estar convivendo, tu vê que a pessoa realmente tem capacidade para fazer aquilo ali, né? Porque as pessoas geralmente subestimam, né? Como aquilo que a Joísa já falou, é muito rotulado, essa coisa vem ainda do século passado, lá ainda quando pegava as pessoas com deficiência e deixavam lá no quartinho, no fundo da casa da família, quando vinha a visita, para essa pessoa não aparecer, enfim, aquelas coisas bem tristes que a gente tem, históricas, assim. E eu, de formação, sou assistente social, então a gente trabalha, é fundamental com as políticas públicas. E são de extrema importância, né, para nós termos uma sociedade mais igualitária e com mais equidade. Eu sou muito ferrenha assim, nessa questão das políticas públicas, até pela minha formação, né? Então, no caso dos deficientes, das pessoas com deficiência, também não é diferente. A gente tem que buscar o apoio para essas famílias na questão do BPC, né, que é um auxílio que é para idosos em vulnerabilidade, para pessoas com deficiência, que a família, enfim, os pais, no meu caso, como a Amanda, eu relatei para vocês, caminhou com 2 anos, e nesses 2 anos eu tive que levá-la, né, para as terapias, para estimulação precoce, até ela caminhar, enfim. Esses 2 anos eu não pude estudar, não pude trabalhar, então e o meu marido nessa época também se desempregou. Então, assim, como é que a gente vai se manter financeiramente se a criança precisa das terapias, desses profissionais todos? Como é que eu vou me manter financeiramente se eu não tenho de onde tirar meu sustento, se eu tenho que parar de trabalhar? A gente vive num mundo capitalista, né? Que tudo é na base do dinheiro, enfim. Então, o BPC é uma política pública fundamental para nós buscarmos esse direito, né, que é um direito deles e das famílias, para viabilizar a tua rotina, né, enfim. Então, as políticas públicas são fundamentais. Bom, a gente tem uma pergunta da Ana Carolina, eu vou juntar com a do Giovanni, mais ou menos, assim, vamos ver se vai dar uma só. A Ana Carolina pergunta se a Márcia tem orgulho da pessoa que a sua filha se construiu, digamos assim, né? E o Giovanni pergunta se ela tem autonomia, que alguns DAOs têm autonomia e outros não. Aí ele pergunta se ela necessita de acompanhamento contínuo ou se hoje ela já tem autonomia. E depois, aí, Eliane, a palavra é contigo, que se inscreveste aqui, pode entrar daí. Bem, eu posso falar, assim, com categoria, que eu tenho orgulho dela, também tenho orgulho de mim pela batalha, assim, que a gente teve, né? Enfim, a minha família também me apoiou muito. Eu me separei quando ela tinha 3 anos, enfim, então fui para o mercado de trabalho, a minha família me apoiou nesse sentido de cuidá-la nessas horas que eu estava no trabalho. Eu, depois dos 40 anos, resolvi entrar para a faculdade. Então, é uma coisa que eu sempre quis, né, cursar um curso superior. Mas com a questão da maternidade, essa maternidade assim, mais efetiva,
eu tive que deixar meio que esse sonho de lado e ir para o mercado de trabalho, me dedicar, né, enfim, à maternidade, me dedicar ao trabalho para sustento e deixar o estudo para uma segunda etapa assim da vida. Enfim, consegui. Depois eu me afastei do mercado de trabalho, então fui procurar um curso noturno para fazer, né? Eu iniciei uma faculdade de Ciências Sociais, cursei 3 semestres e tranquei e resolvi entrar para o serviço social, que é uma área assim que também trabalha muito com o social, enfim, né? E como eu estou na associação Bem Viver, em 2 gestões como secretária e agora como vice-presidente, é uma área que para nós também é muito afim, né? Enfim. E a questão de autonomia, a Amanda só vem aqui, vou apresentar ela aqui para vocês. Dá um oi aqui, ligeirinho. Olá! Olá, dá beijo. Oi, Amanda. Querida. Enfim, e a outra questão era da autonomia, né? Então, quando a Amanda era pequena, assim, ela sempre foi muito, muito desenvolta, enfim, né? Apesar de ter demorado um pouquinho para caminhar, a questão da fala, a questão do aprendizado sempre foi muito rápido. Mas a gente tem essas coisas, assim, como qualquer outros pais, né? De comparar os filhos, enfim, eu nunca gostei muito de comparação quando eu frequentava essas instituições, como o Francisco Lisboa, aqui em Santa Maria, e a Ana Pai, ela não chegou a frequentar, mas enfim, daquelas crianças que eram mais velhas que ela e tinham, ou caminharam mais cedo, ou já estavam falando mais claramente, ou já sabiam o alfabeto, enfim, eu nunca gostei de comparar, porque, e sempre falei para as outras mães que vieram depois de mim, da questão da frustração da gente esperar uma coisa e de repente essa coisa não acontecer conforme a gente espera, né? O que eu me determinei? A dar os meios para ela, de estimular o máximo possível, de conversar. Ela é muito tagarela, porque aqui em casa todo mundo conversa, todo mundo fala, ela interage muito, ela é muito perspicaz assim, nas ideias, enfim, nas colocações. De vez em quando até ela surpreende a gente assim, de vir dar uns conselhos, enfim. Mas na rotina dela, como essa questão ainda ela está, digamos, alfabetizada, mas ainda escrita, ainda é muito comprometida, ela não tem uma autonomia assim para eu deixar ela sair sozinha, digamos, para pegar o ônibus, enfim, fazer compras, essas coisas. Então ela ainda, comigo ainda ela está muito restrita, sabe, essa questão de autonomia, de se determinar para ir, vai no mercado lá fazer umas compras, dou dinheiro para ela lá, entendeu? Se determinar para isso. Ainda a autonomia dela é limitada, e eu entro naquela questão das cotas para as empresas para trabalho. Até um dia uma psicóloga que me ligou, olha, Marcela, em tal lugar abriu vagas e tal, me lembrei da Amanda. Aí fui explicar para ela minha situação, né, que ela teria que, eu não tenho como ir com ela lá para ela ocupar a vaga em determinada empresa, né? Eu preciso largar ela lá para ela se determinar a cumprir aquela função onde ela foi contratada. Claro, então, claro. A gente tem essas limitações, assim. O Eliovandro, ele pergunta o papel da escola no momento da pandemia. Me parece que a rede pública municipal começou agora, essa semana, o trabalho remoto, e eu não sei como que está a Amanda, está recebendo atendimento ou não? Sim, ela está recebendo, a educadora especial me mandou atividade via e-mail para eu imprimir, porque tinha uma atividade online, mas ainda ela tem uma certa relutância, ainda ela gosta muito do YouTube, desses tutoriais, enfim, coisa de adolescente, né? Mas para atividade em internet já é complicado, então eu preferi imprimir, então, para ela fazer no físico mesmo do que na internet. Claro. A Eliane estava inscrita aqui para falar e eu pulei por cima.
Não, só queria já, assim, agradecer os questionamentos, a Márcia, tudo que a gente aprende em cada encontro desses. E um dos pontos que eu ia tocar antes e me passou, e eu acho que é importante também, a questão da desistência, de quem fica e de quem desiste, na maioria das situações que a gente vê, né? No filme, a gente tem essa cena muito clara, né? Quando eles criaram imaginários, produziram imaginários em torno daquilo de família e de lugares nessas famílias. Né? Isso me marcou muito, porque eu tenho, assim, uma caminhada bem longa, mas, ao mesmo tempo, é sempre uma caminhada muito jovem, porque a cada situação a gente se depara com uma vivência diferente, né? E ali, as cenas do filme, de quando as pessoas desistem e essas pessoas, não só a família, mas quando os professores desistem também, né? E isso nos afeta também de uma forma muito impactante, quando a gente escuta que, como se nós fôssemos os responsáveis pela política de inclusão, não que a gente não seja responsável, né? Mas como se isso tivesse nascido das nossas cabeças, e que a gente tem que passar o tempo todo, ficar o tempo todo reafirmando. Não, é um direito. Ah, mas nós estamos em educação profissional e tecnológica. Mesmo assim, é um direito. Né? É um lugar a se conquistar, porque nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo de educação especial, nós não sabemos tudo de educação inclusiva, nem dos filhos nós não sabemos tudo, né? Então, a gente tem que fazer um movimento ostensivo de luta, de resistência, e nesse momento eu chamo a quem está aqui para fazer essa caminhada junto com a gente, né? Fazer essa caminhada conosco, que não tem sido fácil, não é uma caminhada fácil, né? Não é um tema fácil, e que a gente possa levar de hoje o aprendizado da colega de outra realidade, né? Em que isso, como o Instituto, ele é recente historicamente, nós não temos nem referenciais de pesquisa na educação profissional, da inclusão na educação profissional e tecnológica. Tudo está sendo construído, e está sendo construído por nós. Então, que a gente se aproprie desse papel e entenda que história a gente vai deixar, que história a gente vai produzir, né? Para cada aluno, para cada mãe, para cada família, para cada professor que ainda se depara e resiste e reage. Eu não tenho muito o que dizer, é mais no sentido de provocar para que a gente saia daqui pensando hoje. E agradecer imensamente a todos. Isso, ó. Então, tá, Márcia, não sei se tu gostaria de falar mais alguma coisa. Não, só complementando essa questão que ela falou da inclusão, né, que na verdade não é nós que fazemos as leis, e aí eu entro uma discussão bem pertinente, que é, quando as leis são feitas, eu acho que é importante ouvir, né, as partes interessadas para implementar leis que realmente condigam com a nossa realidade, né? Eu lembro quando surgiu a questão de que os alunos com necessidades especiais, as pessoas deveriam ir para a escola e sair das APAES, né? Até hoje eu nem acompanho muito, eu não sei como está essa questão, mas a ideia era fechar as APAES e os alunos serem inseridos nas salas de aula. Eu ouvi uma fala, eu participei, eu estava fazendo a graduação e veio uma pessoa lá onde eu estudava e ela falou isso, que os alunos, eles disseram, ninguém perguntou para nós se a gente quer sair daqui, né? Então, assim, ó, simplesmente deslocaram para uma inclusão que muitas vezes não acontecem, porque eles são excluídos, como a Márcia falou, colocou no fundo da sala, né? Isso é uma exclusão dentro da inclusão. Então, eles são excluídos e tipo, ninguém ouviu a opinião deles para ver se realmente era isso que eles gostariam, né? E, por outro lado, eu, na época, professora, depois, a gente se sentia despreparada, a gente não teve formação, né? Essa professora colocou lá no fundo, porque o despreparo, os cursos superiores e as nossas licenciaturas, né? A gente tem no Instituto Federal também,
a gente vê o despreparo, é o medo de não saber como conduzir uma situação, né? Porque eu não fui preparada para isso. Eu vejo isso que a Eliane colocou, né? Eu trabalho na assessoria pedagógica lá junto no mesmo campus da Eliane, e a gente tem alunos. A gente recebeu 2 meninas surdas, eu acho que há 2 ou 3 anos, acho que é quase 3. E assim, foi gerado um pânico porque as pessoas não sabiam como, queriam que elas aprendessem a língua portuguesa porque os professores não iam aprender Libras, né? Isso gerou uma coisa no Instituto, como que a gente vai fazer isso, como a gente vai dar aula, e até hoje é um problema, né? Como adaptar material. Então, eu acho que aí as formações estão falhando enquanto nas licenciaturas mesmo, né? Mas eu acho que é isso, não sei se alguém mais gostaria de fazer um comentário. Na verdade, só um adendo. Na verdade, o que os professores passam no aprendizado, né, com os especiais, é o que nós pais passamos quando a gente recebe um filho, né, porque eles não vêm com manual, né, e eu entendo muito essa questão dos profissionais também. Tanto que quando eu tive esses problemas na escola, eu nunca cheguei lá para cobrar da professora, olha, tu tem que agir dessa forma, jamais. Eu chegava, convocava então uma reunião, né, para conversar com a diretora, enfim, o pessoal, para a gente entrar num consenso, porque eu entendo também essa dificuldade, né, dos profissionais. E eu converso muito com a questão dos outros pais que ainda estão entrando com as crianças, né, em idade escolar. A gente não pode chegar lá e apontar o dedo para a professora e exigir da professora que ela faça milagre, que também não é por aí, né? Só... Eu imagino que tenha sido um processo para ti também, né? Esse momento de compreender tudo isso, assim, é muito impactante isso que tu falou, né? Eu tenho filhos, e também a gente tem as dificuldades com os filhos, mas eu acredito que elas talvez sejam outra dimensão, né? De tu tentar compreender como aprender a construir isso numa situação tão linda de ser mãe e tão nova, né, de ser mãe de uma pessoa que às vezes a gente não compreende muito bem como que acontece. Isso aí. Mas então, mais alguma pergunta? Senão eu nem sei que horas são, já estou até perdida no tempo aqui. 18h22. Eu acho que é isso, então. Foi um momento, né, bem bacana, bem proveitoso. Eu acredito que de todas essas falas, né, do que a Joyce falou, de a gente olhar para nós mesmos, né, olhar para dentro e aceitar essas diferenças, porque também a gente é diferente, né, a gente te agradece muito. E nós vamos seguir mais um pouquinho, porque a gente tem uma gincana, depois do debate a gente tem um momento com os alunos que ficam mais um pouquinho aqui na questão do cinema mesmo. Certo? Mas nossa gratidão pela tua participação. Agradeço a vocês aí pela oportunidade, e se tiver algum assunto que seja pertinente de eu dar alguma contribuição, é só me convidar. Muito obrigada. Até